falar para vocês, já é, sei lá, que número de palestras de acessibilidade no Front in Sampa, e eu acho isso uma coisa muito legal. É claro que eu não chego nem aos pés dos palestrantes anteriores, né? Mas eu acho que é muito importante a gente continuar insistindo, persistindo, na verdade, nesse trabalho que é muito importante para a construção de uma sociedade melhor. Então, eu vim aqui para mostrar para vocês uma ferramenta muito legal para essa nova web que a gente está vivenciando, uma web dinâmica, uma web interativa, bem diferente da web de alguns poucos anos atrás. E essa ferramenta vai ajudar vocês a proporcionar acessibilidade para pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual, utilizando em conjunto com esses novos recursos de web dinâmica, principalmente JavaScript, que é o padrão de acessibilidade chamado iArea. Cadê o passador? Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, vou apresentar quem sou eu para vocês, né? Eu fui desenvolvedora front-end nos últimos 7 anos, até o mês passado. Eu sou formada em tecnologia em sistemas para a internet, tenho uma pós em desenvolvimento web e terminei agora um MBA em engenharia de software. E também trabalho para a Maria Lab, que é um hackerspace feminista que visa incluir não só mais mulheres e engajar mais mulheres dentro da área de tecnologia, mas também engajar minorias dentro dessa área de tecnologia, como pessoas trans, pessoas de cor, etc. O Maria Lab, a gente está até com camisetas para vender lá no Eu Compraria, quem quiser nos ajudar de alguma maneira. Mas a gente tem bastante gente já participando, a gente tem um grupo grande e a gente realiza oficinas dentro da área de tecnologia no geral, como hacking, como segurança da informação, como software livre, e sempre trazendo em pauta os assuntos do feminismo e inclusão de minorias. O meu trabalho mesmo é na Lambda 3, eu sou Agile Coach lá, e a Lambda 3 é uma empresa muito bacana, uma empresa democrática, que tem uma cultura ágil desde a sua criação, e a gente está contratando, a gente precisa de back-ends e desenvolvedores front-end de Angular. Quem quiser e tiver interesse em conhecer mais sobre a Lambda, por favor, fale comigo depois. E, finalmente, vamos começar a falar sobre o iArea. Essa sigla Y, ela é do Grupo de Iniciativa de Acessibilidade para a Web do W3C. Eles ainda tem esse site meio feinho aí, mas é legalzinho. E a recomendação do iArea, ou só a área, virou recomendação mesmo, a documentação virou recomendação no ano passado, em março. Ou seja, o que é virar recomendação? Virar recomendação é quando os navegadores já têm meio que uma responsabilidade e uma obrigação de implementar aquele padrão web, senão eles estão fora do mercado, no quesito daquela tecnologia. E o iArea começou a ser criado em 2008 para estender os recursos de acessibilidade que já existiam no HTML, principalmente os sites que envolvem conteúdo dinâmico, semântica, Web Components, JavaScript e HTML5. Então, o iArea ele vai ajudar todos esses tipos de recursos que podem ter no seu website, no seu e-commerce, na sua aplicação web, no seu aplicativo. Ele justamente, área significa Accessible Rich Internet Application. Traduzam como quiserem, não existe uma tradução oficial para o português. E a diferença do outro padrão de acessibilidade, WCAG, vocês já viram falar de WCAG? Ou WCAG, sei lá? Então, o WCAG ele é o primeiro padrão de acessibilidade do W3C e ele foi feito para ter guidelines
para o próprio conteúdo e a própria semântica do HTML ser utilizada em prol da acessibilidade. E o IARIA, ele se utiliza de atributos que adicionam semântica naquilo que não tem semântica dentro do HTML. Então, essa é a principal diferença entre o ARIA e o WCAG. Eu já posso utilizar esse padrão? Apesar de ele já ser uma recomendação, pelo que a gente pode consultar aqui no Can-I-Use, ele ainda não está 100% implementado pelos navegadores, mas as principais e mais úteis já estão suportadas pelos navegadores. Então, ali fala que até tem ainda algumas funcionalidades complexas do ARIA que ainda estão com certo, ainda em desenvolvimento. E como eu faço para utilizar esse ARIA? Eu vou ensinar isso para vocês justo agora. Como eu falei para vocês, o ARIA, ele é uma extensão do HTML5. Ele adiciona recursos ao HTML para que ele fique mais acessível em casos de conteúdo dinâmico e de JavaScript e de componentes. Então, ele se utiliza de atributos dentro do HTML para que isso aconteça. A primeira regra de uso, existem algumas regrinhas, tem assim, umas 5 ou 6 que foram escritas pelo próprio W3C, mas eu vim aqui trazer as duas que eu achei mais importantes, que é a primeira e a segunda regra, que é sempre utilizar dos próprios elementos semânticos do HTML para você proporcionar a semântica correta na sua aplicação, ao invés de usar o ARIA, ao invés de utilizar só do ARIA para fazer isso. Então, se você quer fazer uma lista, usa o li. Se você quer fazer um link, usa a. Se você quer fazer um título, usa os headers. Então, isso que essa primeira regrinha fala. Em primeiro lugar, dê importância e confie na semântica nativa da linguagem HTML, antes de utilizar a ARIA. Segunda regra de ouro. Não mude a semântica nativa, porque com ARIA você pode fazer isso. Mas isso pode causar bastante confusão e problemas para os leitores de tela. Você pode colocar num H2, por exemplo, que ele é do tipo botão. Mas isso pode ser uma super confusão para os leitores de tela. Então, eles recomendam para você não fazer isso, a não ser que realmente você necessite. E até no final eu vou mostrar um exemplo de como que isso acontece. Essas regrinhas estão publicadas nesse documento aqui, que ele é super recente, ele ainda está sendo escrito, ele é um draft, e ele foi modificado semana passada, e tem um mais recente, que é dos mappings também, que foi modificado hoje ainda. E eu recomendo vocês darem uma olhadinha sobre... assim, uma olhadinha rápida nas primeiras regrinhas, tem umas 5 ou 6 regras de uso bem interessante, mas é meio que uma ligada com a outra. É bem interessante ler esse arquivo quando você for utilizar, antes de começar a utilizar a ARIA. E o IARIA, então, ele tem esses atributos. E esses atributos, eles têm categorias e tipos diferentes. Esses tipos são do tipo role, do tipo state e do tipo property, que são escopos, estados e propriedades. Então, agora eu vou explicar para vocês cada uma desses tipos de atributos, para vocês entenderem e saberem que tipo de recursos de acessibilidade vocês podem proporcionar usando a ARIA. Categorização dos escopos. O atributo role, na verdade, ele vem até com antes mesmo do ARIA terminar de ser escrito, o atributo role conseguiu virar uma recomendação da W3C antes do ARIA ficar pronto, como uma extensão separada disso. Até porque eles estavam testando e tudo mais, e foi bem aceito. Quem lembra de baixar o WordPress há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, e tinha esses roles, e você ficava pensando, o que é isso aqui? Tipo, e aí a gente vai descobrir depois
que foi os recursos de acessibilidade que já estavam sendo implantados. Então, vocês podem ver que virou recomendação ali em 2013 o atributo role do HTML. Alguém não conhecia? Nunca tinha visto? 2, 3 pessoas. Existem 4 tipos de roles, ou seja, de valores que você pode preencher dentro daquele atributo role ali. E eu vou falar esses valores agora para vocês. O Abstract, Widget, Document e Landmark. O Landmark é o mais popular. O Abstract, eles são como classe abstratas, se a gente pegar conceitos de programação. Então, a gente, de fato, não usa eles. Eles só existem para também ser uma pré-categorização dos próximos roles que a gente vai ver. Então, eles não têm uso mesmo, e aqui estão os tipos de roles abstratos. Os widgets, roles, eles são utilizados para componentes de interface que são autônomos, ou seja, você tem dentro da sua interface um componente específico, sei lá, uma timeline do Twitter, ou qualquer tipo, uma calculadora, alguma coisa dentro da sua aplicação, que é como se fosse uma aplicaçãozinha dentro. Então, ele é utilizado para esses componentes autônomos e também para componentes compostos, porque você pode ter um componente dentro do outro. São 9 tipos: Combo Box, Grid, List Box, Menu Bar, Radio Group, Tab List Tree e Tree Grid. E esses aqui são os roles de componente de interface. Esses aqui são aqueles que eu falei, que você pode fazer um role button dentro do seu H2. Então, aqui tem o alert dialog, button, checkbox, etc. Por que tem isso? Quantas vezes a gente já teve que customizar, sei lá, com spans ou alguma coisa assim, itens de formulário, para ficar bonitinho, igual o designer fez lá? É bem complicado, e então a gente acaba usando o spans e daí implementa a funcionalidade com JavaScript e tudo mais. E para aquilo ficar semântico, a gente utiliza-se desse atributo role e com esses valores. Structure roles. Esses aqui são roles de estrutura, ou seja, você vai meio que organizar algumas partes, e esses structure roles geralmente são para partes da sua aplicação que são de conteúdo mais textual mesmo e mais informativo. E aí são 18 tipos, pode ser article, image, math, role, toolbar, que são umas coisas mais informativas assim, não são aplicações com interações ricas. E os landmarks roles, que são os mais populares que a gente vê por aí e são extremamente úteis, porque eles mapeiam toda a parte da sua aplicação e eles também tiram aquele antigo pular para o conteúdo que tinha nos portais antigos. Hoje em dia a gente não vê mais, justamente porque com a implementação do landmark role no seu site, na sua aplicação, você consegue substituir esse tipo de recurso de acessibilidade antigo. Eles são application, banner, complementary, content if, form, main, navigation. E, geralmente eles só podem ser utilizados uma vez dentro da sua aplicação. Então você vai ter só um banner, que é no caso o header. Você vai ter só um conteúdo, uma parte de conteúdo principal. Você vai ter só um menu principal, que é ali o navigation. Você vai ter só uma barra de busca. Então, eles são utilizados uma vez só dentro do seu site. O form pode ser mais de uma vez, algumas coisas assim, pode ser mais de uma vez. E dos roles, são esses aí que eu apresentei para vocês agora. E aí a gente tem states e properties. Os states e properties, pensando que a gente tem conteúdos e aplicações dinâmicas dentro do nosso site, por exemplo, um componente de tabs. A gente tem os painéis, lá tem os linkzinhos, né? E o painel embaixo. A gente tem as tabzinhas e o painel embaixo. Como é que a gente faz para dizer para o usuário que usa leitor de tela
que aquela tab está escondida, quer dizer, que aquela tab que nós que podemos enxergar a tela conseguimos ver, ele é a que está de fato mostrando para ele no site. Ou seja, que está sendo exibida. Então ele vai conseguir ter feedback de como ele consegue navegar. Então ele vai saber que aquela lá ele consegue ler e as outras estão escondidas ainda. Ele vai conseguir entender que ali tem um componente dinâmico de conteúdos que ele pode clicar para ver o resto do conteúdo. Então, basicamente, states e properties é isso. Você consegue mostrar se um item está escondido, ou se ele está sendo exibido, se um item está checado ou não, se um item está em foco ou não. Isso são estados das interações que existem nos componentes. Eles também podem ser utilizados com outros atributos, como o role. Então, dentro de uma tag, você pode ter tanto o role como essas tags de área aí, de states, de estado, ou sendo uma propriedade, que seria uma propriedade, seria bem uma característica daquela aplicação, daquele componente. E esses atributos, eles podem ser globais ou específicos. Que nem no HTML, a gente tem atributos que são globais. Por exemplo, o title. Todas as tags aceitam o atributo title. E também, no caso do área, também a gente tem atributos que são globais, onde você pode utilizar em qualquer tag. E também tem alguns que são específicos, ou seja, você só pode usar determinada propriedade ali, atributo, se ele estiver dentro de um contexto pai e etc. Essas states e properties também podem ser do tipo widget, live region, drag and drop e relationship, que é do tipo função, aplicativo, do tipo dinâmico, regiões dinâmicos, arrastar e soltar e relacionamento. Os atributos do tipo widget, eles são justamente aquilo que eu falei para vocês já, para ser de componentes dinâmicos. E eles têm todos esses 21 tipos de atributos. Os que estão com asterisco são os globais, e os que estão ali como state, ele é um estado, ele pode ser true ou false, por exemplo. Então, esse, por exemplo, ali, area checked, ele é um atributo, aí igual, aspas, e aí você vai colocar true ou false, se ele está checado ou não. Então, muitos desses estados, eles têm esse valor true ou false. Esses são os para widget, que aí você vê bem. Hidden, multi-selectable, pressed, sort, has pop-up, autocomplete. Live regions são atributos específicos para regiões dinâmicas. Então, por exemplo, numa tab, você pode carregar de um jeito que tenha só um conteúdo que muda ali na hora que você clica nos botõezinhos. Sei lá, carrega por Ajax, alguma coisa assim. Esse é bem importante, porque ele realmente, o leitor de tela, ele consegue perceber quando houve alteração do DOM, colocando esse tipo de atributo no HTML. E esses são bem pouquinhos mesmo, e eles são todos globais, que é o area atomic, area busy, que é um estado, se o componente está ocupado, processando, fazendo load de alguma coisa, area live e area relevant. E o drag and drop, que é difícil hoje a gente implementar drag and drop, na real até que está começando mais agora, com coisa que tem upload de arquivo e tudo mais. É interessante também dar uma olhadinha nesses dois atributos de drag and drop, que é só o drop affect e area grabbed, que é o estado e o destino. E os atributos de relationship, que podem ser, tipo, esses de relationship, eles são para associar que um determinado componente ou texto tem a ver com o outro. Voltando ao exemplo da tab, a gente faz que aquele painel, ele titulado, labeled by, por exemplo ali, pela aquela outro div lá, que vai ter um ID, por exemplo,
informações técnicas. Daí aquela títulozinho da tab está escrito características técnicas, e aí a tab dele vai ter ali, área labeled by, o valor do ID da tabzinho. Então, é assim mais ou menos que funciona para você criar relação entre os componentes que são meio soltos assim na tela, que para uma pessoa com deficiência visual seria difícil conseguir ter essa percepção. E aí, agora eu trouxe um code snippet para vocês verem como mais ou menos como que seria um pedaço de código usando área. Então, ali onde está amarelinho, é onde eu coloquei os atributos que eu expliquei para vocês até agora. Então, ali eu tenho, no form, eu coloquei um role search. Na DivPy, sei lá, desse form, eu podia colocar um role form também. E ali eu coloquei ali um ID busca, um type search e tal, e eu coloquei ali, ó, área autocomplete list. Esse list, ele é o ID... Não, área ons, search autocomplete. Então, assim, ele recebe esse input, ele vai receber o valor clicado daquela lista ali. E naquela lista ali, eu modifiquei não modifiquei, mas eu coloquei que ele é hidden como true, ou seja, com JavaScript eu vou alterar... não tenho o point aqui, o laserzinho. Mas tipo, com JavaScript, eu alteraria o valor daquele área hidden para false ou true, de acordo com como vai clicando, e o select também, de acordo com quando ele clica e seleciona a opção ali, internet. Então, mais ou menos assim que funciona. Parece bem ruim mesmo. Obrigada. Ó, falando de novo, então, aqui... O área autocomplete, eu falo que o autocomplete desse input aqui vai ser do tipo lista. Todos os valores que podem receber os atributos, eles estão lá na recomendação, lá bem bonitinho e tudo mais. Não é muito difícil de entender, não. E o área 11 é que o valor desse input vai ser selecionado por o que for clicado aqui. E aí esse componente está hidden, quando clicar aqui, vai mudar para false, porque ele vai ser exibido, e aí você vai clicar e selecionar um aqui. Basicamente isso. Mas, poxa, que código muito chato de fazer. Meu Deus, eu não quero escrever isso aí. Não se preocupem. Temos já algumas soluções prontas para ajudar, mas nada melhor do que escrever seu próprio código, né? Era bem a pergunta que um colega fez ali, se aquelas ferramentas prontas não fazem código sujo, né? Assim... Do Angular, já tem ali mais outros 4 links de como fazer acessibilidade. Quem aqui usa Angular no trabalho? Já tem aí metade, mais ou menos, um pouco menos da metade, que usa Angular. E Angular é bem essa coisa de você utilizar só uma página, de você criar componentes e templates reutilizáveis. Então, ele tem essa diretiva NG-ARIA para você utilizar para proporcionar acessibilidade para os seus componentes e templates. O Bootstrap, muita gente gosta de usar Bootstrap por causa que quer fazer uma coisa muito simples e você quer resolver o problema rápido. Então, tem esse plugin para Bootstrap, que eu não testei ele, mas parece ser bom pelo que eu dei uma olhada, que também ajuda você a colocar essas tags, esses atributos no seu código. Também tem o Ember.js. Alguém aqui usa Ember? 3, 4 pessoas. Do Ember também. O Ember é o mais legal, porque além dele ter uma biblioteca que vai ajudar, ele tem recursos, ele também não só ajuda com os recursos dele, mas como ele tem teste automatizado com JavaScript. Porque a coisa mais penosa de fazer acessibilidade é testar. E mesmo assim você não consegue ter alguma garantia que o teste manual vai realmente proporcionar ou vai estar certo. Então, o legal do Ember é isso, ele já também tem esse plugin. Eu não sei se é do Ember mesmo ou se alguém escreveu, acho que alguém fez essa caridade aí, ou não, né, essa solidariedade, e teve essa super sacada
de fazer testes automatizados com JavaScript para acessibilidade. E fica aí, tipo, uma oportunidade para quem quer contribuir com acessibilidade para desenvolver testes automatizados, porque isso é o que mais assim pega assim na hora de desenvolver, que é testar se realmente está certo e fazer todos os cenários. jQuery, então do jQuery tem tanto ainda tem bastante gente que usa jQuery, tipo, sempre tem quem gosta de escrever seu próprio código, como eu não gosto muito de libraries, mas o jQuery, particularmente, ele tem uma library muito boa de área. Você coloca lá os componentes do jQuery e ele já, quando você vai ver seu código no browser, já vai estar lá com os atributos do área. E ele mesmo resolve do hidden, do true, false, lá do hidden, do checked, dessas coisas tudo ele resolve. E mesma coisa para o jQuery mobile. E também do React, já foi feito uma library, também contribuição da comunidade, para fazer acessibilidade em componentes com React. E tem essa aqui, que é bem legal. Isso aqui o Doom Inspector é uma ferramenta antiga, assim, naquela época do Firebug e tal, também tinha o Doom Inspector. E o legal dele, eu só encontrei ele para Firefox, eu não tenho certeza se ele tem para o Chrome. Mas o legal dele é que você consegue, deixa eu ver, ferramentas, desenvolvedor web, Doom Inspector. Você consegue, nossa, que minuto. Não dá para aumentar. Mas aqui, ó, você consegue ver a tree de acessibilidade. Tem aqui, Accessible Tree. E aqui você consegue ver todo... Eu não consigo clicar aqui, mas você consegue... Está muito pequeno para mim também. Você consegue ver todo o DOM e como é que o DOM está sendo tratado com as tags de UI area. Esse negócio de acessar e verificar como que está a árvore de nós de acessibilidade é uma coisa muito interessante também, porque você consegue entender melhor se aquele atributo que você utilizou realmente está tendo o resultado que você precisava. Então, esse Doom Inspector é uma ferramenta bem bacana assim, para se trabalhar e aprender sobre acessibilidade e sobre o UI. Tem o validador de HTML do W3C. O validador de HTML já está começando a validar algumas coisas de semântica mais, dos atributos do área. Daí de ferramenta mais assim, de conscientização, tem a cartilha de acessibilidade do W3C Brasil, que tem um documento bem assim, desde os princípios, do porquê, acessibilidade, porquê é importante, etc, etc. E tem o repositório do nosso amigo Bruno Pulis, muito interessante, bastante gente já está contribuindo, que é esse Awesome Accessibility. E, por fim, eu venho trazer algumas coisas assim, não sei se vocês já são frequentadores de muitas edições do Front em Sampa, mas eu pergunto para vocês por que a gente tem que se importar, no fim das contas, para acessibilidade. E aí, eu trago esses números aqui. 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. 1 bilhão de pessoas. Imagina o quanto. 45 milhões e 600 mil e tralalá de pessoas aonde? Com deficiência no Brasil. Ou seja, 1/4 da nossa população tem deficiência, algum tipo de deficiência. E dessas pessoas, mais ou menos 500 mil não conseguem enxergar de maneira alguma. Ok, tem aqui não conseguem enxergar de maneira alguma e tem um número ainda muito maior de pessoas que têm sérias dificuldades de enxergar. Foi muito engraçado porque nessa pós que eu fiz agora, a última que eu terminei, eu tive uma colega que até foi minha colega de TCC e ela tinha 30% da visão só. E é engraçado porque você consegue entender mais assim, eu tive que trabalhar com ela
o quão difícil é, e ela falou até dos aplicativos, assim, nossa, eu odeio aplicativo que tenha o tamanho travado, porque eu não consigo aumentar a letra para enxergar os botões, para enxergar o texto. Então, tipo, são pequenos detalhes, como não travar a largura do aplicativo do celular, que muita gente faz isso para ter mais, sei lá, para ficar mais fácil para desenvolver. Então, assim, a gente tem que se dar conta que qualquer pessoa, inclusive a gente, vai precisar de acessibilidade algum dia. Em algum momento da nossa vida, a gente não tem essa opção, a gente vai precisar. E tornar o mundo acessível é um compromisso de todos nós. Se a gente quer fazer alguma coisa para que a nossa sociedade mude, acessibilidade é uma opção que está dentro do nosso alcance. Então, é isso que fica. Algumas referências para vocês consultarem depois. As ferramentas que eu usei para apresentação e o link para minha apresentação e meu contato em redes sociais. Obrigada. Perguntas? Nossa Senhora. Agora todo mundo que viu que ganha brinde quer perguntar, né? Quem foi? Tem um aqui no meio, ó. E um aqui. Som. Sou o Glauco. Assim como o Google cria tantos recursos para SEO, muda os algoritmos, e a gente tem que estar sempre se atualizando na semântica de HTML. Queria saber de você se tem alguma coisa de umas ferramentas de busca a respeito de acessibilidade. Que aí eu acho que talvez a comunidade web vai se voltar mais assim para esses olhos que você acabou de falar, essas questões que muitas pessoas necessitam e muitos também ignoram. Não sei se você já sabe se tem algo... Como assim ferramenta de busca? Você diz... Assim como existem as métricas de SEO, saber se o Google, algum buscador já tem priorizado essas questões de acessibilidade. Tipo analytics de, sei lá, acesso de pessoas com deficiência, por exemplo? Mais ou menos. É mais questão de ranqueamento, realmente. Você tem seu site, essas coisas. Sim. Então, o Google, ele não tem isso ainda publicamente declarado como um fator de exclusão, por exemplo, que nem foi do mobile. Se o seu site não for responsivo, você está fora do ranking. Ainda não existe isso para acessibilidade, mas o Google é um dos militantes de acessibilidade, inclusive aqui no Brasil. Eles, sim, de alguma maneira beneficiam pessoas, sites que têm recursos de acessibilidade. Eu não sei te dizer a fonte corretamente, mas fazer acessibilidade já está meio quase que implícito que o seu site vai estar bem ranqueado, porque para fazer acessibilidade, seu site tem que estar corretamente, a semântica tem que estar correta, bem escrita. Senão, se você botar uma tag que não tem nada a ver, alguma coisa assim, já vai meio que criar um bloqueio para o seu site para as tecnologias assistivas, como leitor de tela. Então, é muito importante que você escreva seu código HTML seguindo os padrões da A3C, seguindo a validação, então, validar seu código, usar linting, para garantir isso, porque tendo seu código semanticamente feito, o Google vai amar, porque teu site vai estar bem feito, mas também os leitores de tela vão estar super beneficiados, porque eles usam os leitores de tela, eles são como browsers também, eles são como navegadores, eles são construídos com base nas especificações do W3C também. A mesma documentação que o Google pega para construir o browser deles, os leitores de tela também pegam. Então, existe muita semelhança nesse aspecto. Então, se você faz uma coisa saudável para mecanismo de busca, você também está beneficiando pessoas com deficiência. Então, você está fazendo uma parte, porém você ainda pode fazer ainda mais. Existem alguns validadores de acessibilidade online, como o Access Monitor. Se você procurar validador de acessibilidade, você consegue passar
a URL e ele faz uma avaliação. E é engraçado porque, engraçado não, mas legal porque ele também te dá dicas de como você melhorar seu código que vai beneficiar você para buscadores, por exemplo. Mas não sei se te dizer se existe uma afirmação pública ou se vai existir um dia alguma eliminação de ranking de Google por causa de acessibilidade. Seria uma boa começar aos pouquinhos, tipo, primeiro landmarks, depois, sei lá, o área. O primeiro agora está sendo a própria semântica do HTML. Daqui a pouco pode começar aos pouquinhos mesmo. Então, é interessante já aprender o que tem por aí de recurso. Deixa eu chegar ali. Valeu. Oi. Oi. Sempre quando eu vejo falar de acessibilidade, me vem um exemplo do closed caption da TV. Para mim é a coisa mais bizarra do mundo, porque não dá para entender o que está acontecendo só lendo aquilo. Sim. Que é uma boa ideia, mas mal implementada, eu acho, talvez. No caso de acessibilidade de internet, simplesmente usar essa área, essas tags, ela garante que as pessoas que necessitam essa acessibilidade, elas vão conseguir se localizar, ou existe um design todo do site, que você vai ter que remodelar o site para que ele se torne mais fácil, mais acessível? Tem as duas coisas, né? Você precisa ter um design bom, porque tem gente que tem, por exemplo, 30% de visão. Sim. E ainda consegue enxergar, e isso é o mundo para elas, esse 30% de visão. Sim. Mas também utilizar o área corretamente garante, sim, bastante acessibilidade. Para mim parece que se eu usar o área, pode ser que ele vai ter um pouco de acessibilidade, mas pode ser que fique uma coisa complexa no design do site. Não sei se a pessoa vai conseguir se orientar com isso. Não, no lado do usuário, ele não vai fazer diferença. A diferença é no lado do desenvolvedor mesmo, porque vocês viram que o código com área é bastante trabalhoso. Uhum. Então, eu recomendo utilizar alguma ferramenta que ajude na escrita disso para que, sei lá, eu não encontrei ainda uma lib, por exemplo, que seja só para atributos de acessibilidade. Se existisse isso, ia ser o máximo. Mas hoje, por exemplo, jQuery Mobile você usa e os componentes já vêm com as tags de acessibilidade. Então, você fica super tranquilo que vai rolar. Uhum. Mas, assim, a parte de design tem que ser trabalhada daí na questão do WCAG. O WCAG é aquela outra recomendação de acessibilidade, ele recomenda sobre tamanhos de fontes, contraste entre cores, como disponibilizar o conteúdo da web de forma acessível. Aí sim existe uma preocupação, mas o área da parte do visual do site não toca, assim, digamos. É mais a parte do desenvolvedor mesmo. Mais uma pergunta? Lá atrás. Mais uma, Cadê? bate Ali, pronto. ali. E tem mais uma aqui? Ih, vai surgindo. Oi. Oi. Eu queria saber se tem alguma ferramenta que, por exemplo, se você faz uma lista, uma UL, sei lá, com 5 LIs, aí tem uma classe Active lá, se tem alguma ferramenta que já identifica isso e já coloca os áreas lá. Ou se, por exemplo, eu vou ter 15 telas, eu vou ter que passar pelas 15 telas para daí colocar o área em todas. Isso que eu falei. Eu ainda desconheço, não sei se David, que também é super entusiasta de acessibilidade, sabe de alguma, mas eu ainda não vi nenhuma, por exemplo, lib de JavaScript que já faça isso. Mas existe essas que já vêm com libs de outros componentes, com componentes de interface, como jQuery Mobile, jQuery UI, Bootstrap, aquela extensão do Bootstrap, que faz isso para você. E aí você fica de boa, você coloca lá, você já está colocando os atributos da lib, e aí a própria lib já faz, com JavaScript, sabe que aquele componente tem aqueles estados, aqueles roles, role eu não tenho certeza. Acho que o role é a única que você tem que colocar na mão para a lib perceber através dos roles que aquilo é um componente dinâmico, e aí ela coloca os atributos área mesmo, tipo área hidden, área checked, coisa assim. Mas assim, uma pura que seja independente,
de jQuery Mobile, Bootstrap, ainda não, eu ainda desconheço. Teria que testar, não sei se você usa Angular, ou Ember, ou React, aquelas extensões, que aí eu acho que ficaria mais próximo àquilo que você precisa. Ok? Gente, uma salva de palmas para a Vanessa. Obrigada. Valeu.